Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo contando como que eu fui expulsa de casa aos 13 anos de idade. Sim, gente, eu fui expulsa de casa aos 13 anos de idade. Não tô aqui pra romantizar isso, tá, gente? Não foi algo fácil pra mim. Foi muito difícil na época que aconteceu, tá? Passei por muitas coisas. E assim, foi um turbilhão de coisas acontecendo com uma menina de 13 anos de idade, né? Porém, eu tô aqui pra falar pra vocês como que aconteceu na minha vida, tá? Contar pra vocês o meu relato. Muita gente daqui do YouTube não sabe que eu fui expulsa. Porém, quem me conhece de perto sabe, gente, que eu fui expulsa de casa aos 13 anos de idade. E que, assim, quem me acompanhou, assim, alguma boa parte da minha história sabe o quanto foi difícil pra mim, o quão complicado foi, tá? Até eu chegar no nível que eu tô hoje, assim, um nível de maturidade. Até eu conseguir me estabilizar financeiramente pra sair da casa da minha sogra. Porque sim, gente, eu morei com a minha sogra. E se você quer acompanhar como foi o desenrolar dessa história, sim, bora pro vídeo! Bom, gente, eu vou começar contando pra vocês, tá? Bem do início, de como eu conheci o meu esposo e como foi que aconteceu. Bom, eu já conhecia ele, tá? Já tinha uma amizade, na verdade, nós éramos amigos. E aí acabou acontecendo algumas coisas e eu me afastei um pouco dele. E quando eu voltei, ele tava solteiro, ele tava sozinho. E aí acabou que a gente começou a se conhecer. E chegou um tempo que a minha mãe começou a desconfiar. Quando minha mãe começou a desconfiar, eu conversei com ele e eu disse, olha, vou falar pra minha mãe e ela vai querer que você venha aqui pra gente começar a namorar de porta e tal e oficializar o nosso relacionamento. Ele concordou comigo, nós dois juntos concordamos em falar para os meus pais e que os meus pais viessem aqui para poder conhecer ele, né? Que ele fosse até lá, no caso, para poder conhecer os meus pais. Ok. Ele foi lá, passou por toda aquela vergonhinha que todo jovem passa, né, gente? De levar o namorado ou a namorada para conhecer os pais, que é uma vergonha que não tem tamanho, né? A verdade é essa. E, porém, quando minha mãe conheceu ele, minha mãe gostou dele. E eu não sabia, né, até então, quando eu levei ele pra namorar de porta, que ele era usuário de droga, gente. Eu não sabia. Eu sabia que o meu cunhado usava, porém, como meu esposo trabalhava e tal, nunca passou pela minha mente que ele fosse ter envolvimento com drogas, né? E aí eu comecei a namorar com ele, passando-se uns 5, 6 meses, foi em torno disso, eu me perdi com ele. E quando eu me perdi com ele, eu falei pra ele, né, eu disse, olha, se a minha mãe descobrir, minha mãe vai ficar muito puta da vida e eu acho que ela vai querer que eu vá morar com você. Ela sempre fala isso. Porém, eu acho que é só da boca pra fora, né? Eu acho que ela jamais faria isso com uma filha dela. Nunca imaginei na minha vida se eu soubesse. Eu falo ainda assim, brincando, mas assim, se eu soubesse na época que era realmente verdade, tá? Que não era um blefe dela, que não era até, vou te expulsar de casa. Se eu soubesse, jamais na minha vida que eu teria feito um troço desse, né, gente? Obviamente, eu nunca imaginei que fosse ser realmente verdade, que ela pudesse fazer aquilo dali comigo. E aí, ok, eu me perdi com ele. E ele já estava ciente disso. Ele disse, não, mas se acontecer, a gente vai morar junto e tal. Mas eu disse, não, acho que ela não vai fazer, não. Ela não vai fazer. Ok, passou-se um tempo, né, que eu tinha me perdido com ele. O meu esposo foi roubar, a verdade é essa, né? Se juntou ele e um parceiro dele, foi roubar e levou um tiro. E aí, gente, eu não me envergonho de falar isso, tá? Assim, coisas do meu passado que aconteceram com o meu esposo, porque hoje em dia ele é outra pessoa, gente. Hoje em dia ele não é mais assim, ele não se envolve mais com isso, ele é um homem de Deus, né? Uma pessoa transformada, me trata super bem, nunca bateu em mim, nunca me machucou. Então, assim, eu não me envergonho de contar pra vocês essa história, porque hoje ele é uma pessoa totalmente diferente, né? Ele é uma pessoa mudada. Porém, na época, sim, ele se envolveu em um assalto, roubou e levou um tiro de um policial apaisana, aposentado, que estava em um certo estabelecimento próximo. Quando ele passou correndo, o pessoal gritou que era assalto e tal. Ele levou um tiro e caiu e foi apreendido e levado para o HGE. Ok. Quando ele foi levado ao HGE, para os primeiros socorros, que ele já recebeu voz de prisão, né? Já sabia quando... foi aí que eu descobri que quando ele saísse de lá, quando ele fizesse a cirurgia, ele ia ser preso. Pronto, para mim foi um baque. Fiquei desesperada da vida, eu ia visitar ele, falava com ele na visita e tal, mas aí quando ele ligava pra mim, que eu consegui falar com ele por telefone, eu disse, eu preciso falar pra minha mãe. Aí ele, mas por que você quer falar pra sua mãe agora? Eu disse, porque eu não tô me sentindo bem, eu tô com muito medo dela descobrir. Eu tinha falado pra algumas amigas minhas que as minhas amigas eram a língua maior que elas, né? Eu tava com medo delas acabarem falando, porque me conheciam de pequena, conheciam a minha mãe e tal, eu fiquei com medo de falarem antes de mim. Então eu disse, eu prefiro 1000 vezes que ela fique sabendo pela minha boca, que eu seja a primeira a falar pra ela, do que ela ficar sabendo pela boca dos outros.
Então aí eu disse, poxa, e agora eu vou ter que falar. Ele, você vai falar? Eu disse, vou falar pra minha mãe. Ok, vou falar pra minha mãe. Quando eu decidi mesmo que ia falar pra minha mãe, sentei com ela, falei, minha mãe ficou puta da vida. Não aceitou, ficou super de mal comigo, me tratava super mal, super ríspida, sabe, comigo. Falava com as minhas amigas, não falava comigo. Chegava em casa, fingia que não tava nem me vendo. Me tratou igual um cachorro. Essas são as palavras. Me tratou super mal. E na época eu fiquei muito sentida, né? Eu explicava pra ele, olha, minha mãe não tá me tratando bem, minha mãe não tá falando comigo direito. Tô me sentindo muito mal, me arrependi muito disso ter acontecido, mas eu não sei qual vai ser a decisão dela. E aí, ela, um tempo depois que passaram umas 2, 3 semanas, quase um mês, ela me chamou, conversou comigo e disse que eu ia morar com ele. E eu disse a ela, mãe, eu não quero. Ela, você não tem querer. E eu não quero saber, você vai morar com ele e ponto. Eu disse, mãe, mas eu não quero, eu não tô bem, eu não tô pronta. E não, eu não quero morar com ele. E ela, mas eu não quero saber, você vai, você não tem querer, você vai morar com ele e ponto. E assim, ela bateu o martelo, não me deixou decidir, não tive escolha, você vai e pronto, acabou, você não tem escolha. E então, assim, eu pensava que era só raiva, gente, até então eu pensava que era só coisa de momento, que jamais ela ia fazer um negócio desse comigo, entende? Eu pensava que, tipo assim, era só raivinha de momento, coisa de mãe, de ameaçar e pronto. Eu disse, não, ela não vai fazer isso comigo. E aí, passou-se um mês, deu indo visitar o meu esposo, tal, na época namorado, né, deu indo visitar o meu namorado, e quando ele fez a cirurgia no dia mesmo que fez um mês dele lá. E aí no mesmo dia ele subiu pro presídio. Pronto, aí começou o meu choque. Porque aí foi onde caiu a minha ficha. Realmente, poxa, ele foi preso. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Né, com um ex-presidiário? Porque quando sair de lá vai ser um ex-presidiário. Pra conseguir emprego vai ser horrível. O que eu vou fazer da minha vida? Né? A minha ficha começou a cair. E aí foi onde, assim, eu pensava em muitas coisas, passavam muitas coisas pela minha cabeça. Porém, eu nunca pensei em deixar ele, tá? Assim, nunca foi algo que passou pela minha cabeça eu terminar, de dizer, não quero isso pra mim, vou terminar. Porque eu sempre acreditei muito que as pessoas têm o direito a uma segunda chance, né? As pessoas têm o direito a mudar, as pessoas têm o direito de se arrepender do que fizeram e querer algo melhor pra si. Então, assim, pra mim era algo que não passava pela minha cabeça deixar ele. Porém, eu tinha muito medo da minha mãe. E até aí, ok. Se passaram-se 3 meses ele preso, a gente só se falava por carta, né? Eu mandava carta pela mãe dele e ele mandava de volta pra mim. Então era assim, a mãe dele levava e trazia as cartas, né? Pra gente poder se comunicar. E aí, quando se passaram-se 3 meses, na minha cabeça, né? Foram 3 meses, eu continuei os meus estudos e tal. Eu disse, não, já passou a raiva. E ela não vai fazer isso comigo. Já passou mesmo, já não tem mais o que fazer. Ela já aceitou, já tá de boa, tá falando comigo normal, não vai fazer mais nada. Quem disse? Quem disse? Oxi, chegou a hora dele se soltar. Eu não sabia, sendo que acordei um dia de manhã. Ela disse, olha, se eu não me engano, era um sábado. Eu sei que ela estava em casa. Me acordou logo cedo e disse, olha, arrume suas coisas. Porque mais tarde você vai receber uma visita. Aí eu disse, pronto, me lasquei. Ela vai chamar meu pai e meu pai vai me levar embora. E eu não vou ter nem tempo de falar para o Douglas pra onde que eu tô indo e como que a gente vai se falar. Porque eu não vou ter como falar com ele. Eu disse, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Ela vai me levar embora, meu pai vai me buscar. Na minha cabeça era meu pai. Arrumei minhas coisas, já com aquele medo, né? Aquele negocinho no coração, já com medo. E aí eu disse, poxa, e agora o que eu vou fazer? Mas até aí eu fui e arrumei as minhas coisas. Pra mim, tudo de boa, arrumei minhas coisas, tranquilo. Quando eu terminei de arrumar as minhas coisas, na parte da tarde já, ela disse, pronto, terminou. Peraí que eu vou fazer uma ligação aqui. Aí tal, comecei a bater na porta. Quando eu fui abrir, era o meu cunhado. Aí, quando meu cunhado tirou a cabeça, o Douglas atrás. Fiquei super feliz, né, minha gente? É claro, 3 meses sem se ver, fiquei super feliz e tal. Mas aí eu disse, vocês vieram fazer o que aqui? Aí o Douglas disse, não, sua mãe mandou vir buscar suas coisas. Eu disse, o quê? Ele foi, sua mãe mandou vir pegar suas coisas, você tá de brincadeira. Ele, não, tô falando sério. Pronto. Olha, caiu minha ficha, fiquei, assim, puta da vida, né, obviamente. Fiquei estressada da vida. Mas eu disse, vou fazer o quê, né? Tenho que ir, vou ter que ir. Pronto, comecei a levar. Meu marido levando sacola, eu levando sacola, meu cunhado levando sacola e era sacola que não acabava mais. Levei as coisas pra casa da minha sogra. Aí lá eram só 2 quartos, eu fiquei dormindo em um quarto com meu esposo, minha sogra no outro com o meu sogro. E o meu cunhado teve que ir pro sofá da sala. Bichinho, coitado, meu filho. Só pau o sofá de lá era. Olha, coitado. Era triste a situação. Mas até aí, de boa. Quando eu cheguei lá, meu amor, a minha ficha caiu.
Quando a minha ficha caiu, que eu assimilei a situação, eu fiquei, meu Senhor Jesus, o que foi que eu fiz da minha vida? Me lasquei. Fiquei desesperada da vida, super, super, super desesperada da vida. Assim, fiquei bem mal, não queria comer, não queria falar com ninguém, só queria ficar trancada dentro do quarto. E meu esposo ia lá, foi muito... Ai, minha gente, meu marido foi assim, tão paciente, uma paciência, coisa de Deus, assim, sabe, divina. Super paciente comigo, ia lá, conversava comigo, tentava me acalmar, tentava me aconselhar. E eu, minha filha, inegociável, super puta da vida, não queria saber de nada. Ele, meu amor, vamos comer, você tá em casa, você precisa sentir a vontade. Eu não tô em casa, eu quero ir pra minha casa. Ele, mas a sua casa é aqui. Eu, não, a minha casa não é aqui. A minha casa é na casa da minha mãe, eu quero ir pra casa da minha mãe, eu não quero ficar aqui. Entende? Então, assim, pra mim, na minha cabeça, eu não queria aquela situação pra mim, eu não queria ficar de jeito maneira. Então, assim, foi algo bem, bem, bem complicado pra mim, tá, gente? Não vou mentir. E, assim, o começo foi a parte mais difícil. Fiquei com raiva da minha mãe, não queria falar com a minha mãe, não queria ver ela pintada nem de ouro na minha frente, não falava com ela de jeito maneira. Ela ligava querendo falar comigo, não queria falar com ela. Fiquei, assim, bem estressada da vida. E até aí tudo bem, passou. Pronto, aí foi onde a minha sogra não foi uma sogra pra mim, minha sogra foi uma mãe, né? Minha sogra foi uma mãe. Por quê? Quando foi pra gente namorar, que a gente foi apresentar ele pro meu pai e pra minha mãe, no caso meu pai que me criou, né? Pra quem não sabe, meu pai e minha mãe são separados desde que eu tinha 2 anos de idade. A gente passou por muita dificuldade na vida, né? A gente passou fome, necessidade e tal. Foi um buruçu só, porque meu pai abandonou minha mãe não tinha emprego, 3 filhos pra criar. Eu, meu irmão e minha irmã na barriga. Então, assim, foi bem complicadinho pra minha mãe. Eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade, em torno disso, de 2 para 4 anos de idade. E aí, eu fui criada por outra pessoa, né, que eu considero como meu pai, eu chamo de pai até hoje. Eu fui criada por ele. E quando a gente foi apresentar os meus pais, minha sogra praticamente não tava sabendo, né? Minha sogra tava de fora, meu esposo era de maior, então não falou pra minha sogra, né? Só sabia por alto que ele tava namorando, ela veio me conhecer depois. Então, quando eu fui pra casa da minha sogra, ela não me conhecia direito, né? Só me conhecia de 2, 3 vezes que eu fui lá com o filho dela. A gente ficava mais na porta, eu não entrava muito pra falar com ela. Gente do céu. Pra me acostumar, minha filha, ela foi uma mãe pra mim. Ela me aconselhava, ela que me aconselhou a não parar os estudos. Ela que foi assim, eu sempre fui uma menina muito cabeça, né? Eu não queria parar os meus estudos. Eu não quis ter filho nova, porque ela me aconselhou. E eu tomei pra si os conselhos, né? Não quis saber de filho, ela me levou ao médico. Eu fui ao médico procurar saber como era que evitava. Eu não sabia nem isso, gente. Tem noção do que é isso? Eu não sabia nem evitar direito. Entendeu? Então, assim, eu fui aprendendo as coisas com ela, né? Aprendendo a cuidar de uma casa, a cuidar do meu marido, a fazer comida. Eu não sabia fazer uma comida direito. A lavar roupa, entende? Então, assim, foram coisas que eu fazia por cima na casa da minha mãe, né? Tapiava, fazia por cima, e que eu tinha que aprender com ela. E, assim, eu passei 3 anos, gente, morando com a minha sogra. 3 anos. Eu fiquei lá até os 16 anos de idade. E ela, pra mim, nunca me tratou diferente. Depois acabou acontecendo uma situação. Meu esposo foi preso inocente, né? Meu cunhado saiu pra roubar com a bicicleta do meu esposo. E como meu esposo era o dono da bicicleta, meu esposo estava em casa lavando os pratos, foi preso. Os homens vieram buscar ele em casa porque era o dono da bicicleta. E foi preso também, né? Tido como participação. Não sei explicar, mas foi alguma coisa assim. Ele foi preso inocente, passou mais 3 meses. Só ficou eu e a minha sogra, né? Porque foi preso os dois irmãos. Só ficou eu e a minha sogra, e assim, ela nunca me tratou diferente, nunca foi ignorante comigo, nunca me tratou mal. Então, assim, não foi uma sogra pra mim, né? Foi uma mãe. Então, assim, fui muito bem recebida na casa dela, nunca me tratou mal. Quando eu fiz 16 anos de idade, né? Aí, desde os 13 eu já trabalhava, gente. Eu trabalhava de tudo. Trabalhava de babá, dava reforço, levava a criança na escola, buscava a criança na escola. Era assim, sabe? Eu fazia de um a tudo. O que me botasse pra ganhar dinheiro, eu fazia. 20, 50, 30, 100 reais, não importava, eu fazia. Né? Então, assim, comecei a trabalhar numa padaria. Meu esposo, quando ele se soltou, demorou mais 3 meses, né? Passou mais 3 meses na segunda vez. Ele começou a trabalhar para si mesmo, como barbeiro, aprendeu a cortar cabelo dentro da prisão, né? Já começou a mudar de vida, começou a cuidar mais de mim, assim, cuidar que eu falo como um homem, né? Como um marido, de trabalhar para comprar comida, trabalhar para comprar roupa, entendeu? Eu falo cuidar de mim assim, ele sempre foi muito carinhoso comigo. Por isso que eu tô falando aqui, gente, eu não tô aqui pra romantizar nada, tá? Não tô aqui pra dizer que casar na adolescência é um mar de rosas. Não, foi um caminho muito difícil pra mim. Eu tive que amadurecer, eu tive que aprender, eu tive que, assim, evoluir mentalmente, né?
Porque eu tinha que arcar com a responsabilidade de uma casa, de um marido, entendeu? E se que Deus o livre tivesse vindo filho, gente, eu teria que amadurecer muito mais rápido, eu teria que amadurecer muito mais do que o que eu amadureci. Então, assim, se você é uma menina nova e foi expulsa de casa, eu tô aqui pra te dar um exemplo de que pode dar certo, basta você querer. Entende que tu não precisa se desesperar, de que eu sei que é algo muito difícil, eu sei que é algo muito complicado, eu já passei por isso, mas eu tô aqui pra te dizer que tu não precisa se desesperar e que isso vai melhorar, gente, que isso vai passar e que basta você ter força de vontade pra evoluir com o teu parceiro, que vocês vão dar certo, né? Hoje em dia eu moro na minha casa com o meu esposo, é de aluguel ainda, pretendo sim futuramente comprar uma casinha pra gente morar, né? É de aluguel ainda, mas nós temos os nossos móveis, nós temos o nosso cantinho, a gente tem o nosso emprego, né? Ele hoje em dia é autônomo, trabalha como barbeiro, né? Um homem de Deus, nós somos cristãos, né? Nós somos crentes, né? Como vocês conhecem como crente. A gente sim é da igreja. E assim, nós temos uma vida transformada. Hoje em dia nós somos pessoas totalmente diferentes do que há 6 anos atrás, né, gente? Faz praticamente 7 anos que eu tô com o meu esposo. Nós somos casados no civil, então assim, é uma história que deu certo, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que deu certo, poderia não ter dado certo, né, jamais aconselho a nenhuma mãe fazer isso com um filho, eu jamais faria isso, jamais farei isso com os meus filhos, né, foi algo que me abalou demais, mexeu demais comigo, né, e assim, eu hoje em dia, por ter vivenciado, sei que o quão difícil foi pra mim, e eu jamais faria isso com os meus filhos, então você que é mãe, pense bem antes de fazer isso com um filho, com uma filha, de expulsar de casa, de colocar pra fora, pra que eles aprendam, né, como é a vida. Os pais sempre dizem isso, é pra você aprender como é a vida e que a vida não é fácil. Porque assim, se ela tivesse esperado, eu teria casado direitinho no civil, casei no civil, sim, já sou casada no civil. Mas assim, seria casado agora, né, com 19 anos de idade, terminei o ensino médio, tô no 2º ano de faculdade. Então assim, é uma idade boa pra se pensar em casamento, né, mas não naquela idade, que Deus o livre não tivesse dado certo. Né? Se eu tivesse me embananado por uma vida errada também, se eu tivesse arrumado meu mundo de filho, entende? Então, assim, foi uma coisa que eu tive muita mente, eu fui muito, assim, muito influenciada pela minha sogra pra procurar a minha melhora, pra procurar algo melhor pra mim, né? E pra não querer filho nem tão cedo. Então, assim, eu tô aqui pra falar pra vocês que essa é a minha história, né? É uma história muito longa, gente. Assim, resumi muito pra contar pra vocês. Mas essa assim, é a história de como eu casei aos 13 anos de idade, gente. Como eu fui expulsa aos 13 anos de idade pela minha mãe, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta bastante, tá? Deixa bastante comentário do que você achou. Se foi uma história engraçada pra você, tá? Se você conhece alguém que já passou por isso, comenta aqui embaixo, tá, gente? Eu vou gostar muito de ler e de te responder. Se eu também conheço alguém que já passou por uma história bem parecida com a minha, já deixa os comentários aqui embaixo, deixa o teu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, vai lá no bloco de informações e aqui nos cards assistir os vídeos daqui do nosso canal. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Um beijão e tchau! Até o próximo vídeo!